um PowerPoint, mas eu tenho um esboço aqui e eu quero passar com vocês, tá bom? Eu vou tentar compartilhar a tela aqui, então me acompanhe aí, por favor. Aqui o Matheus colocou: minha esposa é psicóloga e cristã, é possível gerar um apoio desses dentro da igreja? Que legal, Matheus, com certeza. Depois eu falo um pouquinho sobre o projeto. No projeto Reviva, que é o projeto que Deus me deu o privilégio de criar, nós temos aqui conselheiros bíblicos, nós temos médicos, neurologistas, psiquiatras, nós temos psicólogos, nós temos psicopedagogos, mas depois eu vou explicar a classificação e a forma de entender cada um nesse papel de grande importância, sem deixarmos de perder a essência, sem deixarmos de perder a profundidade bíblica nesse processo. Eu acho que a aula vai ficar gostosa depois dessa explanação, quando a gente começar a discutir cada um desses pontos, tá bom? Vou tentar compartilhar a tela com vocês aqui. Vamos lá. Janela, tela inteira. Vamos ver, gente. Eu estou apanhando aqui porque não costumo fazer isso, tá bom? Mas eu acho que vou conseguir. Vamos lá. Vou tentar na tela inteira, na tela 2, porque aí eu coloco lá. Depois vocês me falam se vocês estão vendo, tá bom? Eu estou tentando compartilhar com vocês aqui. Eu não tive tempo para fazer o PowerPoint, então a gente vai aqui. A única coisa que eu não tenho PowerPoint é o meu esboço, tá bom? As outras coisas eu até tenho aqui para compartilhar com vocês. Mas o esboço é legal para vocês irem acompanhando. Então, todo mundo conseguindo ver comigo aí? Sim? Boa, obrigado, queridos. Quem conseguir abrir a câmera para eu ver o rostinho de vocês aí, melhor ainda, tá bom? Quem aqui conhece alguém que está sofrendo dentro da sua família, amigos, ou até na sociedade, e acaba impactando toda essa questão por saúde mental? Quem conhece, levanta uma mãozinha aí, acena, diz aí que sim. Quem aqui está sofrendo sozinho? Não precisa responder aqui, né? Mas você pode colocar para a gente. Quem aqui está sofrendo sozinho, calado, escondido com problemas de saúde mental? Quantos de nós? Quantos de nós? Ou eu mudaria a pergunta: quantas áreas da sua vida você percebe que tem questões de saúde mental e você está sofrendo sozinho? Quem aqui vive ou conhece alguém desiludido, que já desistiu, já tentei aqui, já tentei ali, já fiz isso, já orei, já jejuei, já pedi isso, já pedi aquilo, já fui nesse, já fui naquele, já tomei esse remédio, já tomei aquele outro, mas nada parece ajudar? Quantos aqui vivem essa angústia de não conseguir mudança? Quantos aqui vivem esse desespero? Então, muitos de nós, infelizmente. Recebi alguma informação aqui do Google Meet, deixa eu ver o que ele está me dizendo a respeito do compartilhar aqui. Ok, ele me deu uma ideia aqui, mas vamos lá, não tenho certeza se eu sei fazer a ideia do Google Meet me diz. Gente, eu quero distinguir com vocês, eu quero mudar com vocês aqui, mudar não, eu quero separar o conceito de cada uma dessas verdades, tá bom? A gente precisa saber o que cada área pensa e o que cada área tem de autoridade, porque uma vez que a gente distingue isso, que é o que eu vou falar para vocês agora, depois tudo que a gente vai discutir aqui não vai ser em cima do que o Walter está dizendo como pastor, teólogo, não vai ser em cima do que o Walter está dizendo como neurocientista, mas vai ser em cima daquilo que todo mundo pensa. Essa classificação, essa distinção clara entre o que um campo é responsável, o que o outro campo é responsável, o que um tem autoridade, o que o outro tem autoridade, e aí então entra as nossas perguntas, tá bom? Vamos lá então. A primeira coisa que eu quero determinar aqui com vocês são as doenças neurológicas. Queridos, existe uma diferença gigantesca entre doença neurológica e doença mental. Antes de olhar aqui para o esboço, eu quero ouvir de vocês, ou no chat, ou aqui no microfone. Eu gostaria que fosse no microfone, tá bom, gente? Não precisa abrir a câmera, se não quiserem mais no microfone, seria legal. Qual a diferença entre doença neurológica e doença mental? Antes da gente entrar aqui no esboço, vou até abaixar o esboço aqui para vocês não espiarem. E aí, qual a diferença? Quero saber se vocês sabem. Quero a ajuda de vocês, gente. Vamos tentar participar, porque vai ficar muito melhor aqui. Eu vou conseguir ajudá-los muito mais. Senão fica muito chato, só eu passando conteúdo e não tem interação. Alguém vai conseguir me ajudar? Pode dizer aí, ó, no chat, não sei, ou acho que é isso, acho que é aquilo, ou no microfone. 3, 2, 1, ninguém? Então eu vou colocar para vocês aqui, tá bom? Vou explicar o que é saúde mental e vou explicar também o que é saúde
Aí, será que alguém colocou? Não? Estou vendo aqui o pessoal, se alguém comentou. Não. Tá bom, então vou fazer as distinções com vocês aqui, tá bom? Então, primeiro, saúde neurológica, queridos. Saúde neurológica. Que elas são? Primeiro, a causa. São causadas por anormalidades estruturais. Normalmente na parte bioquímica do nosso corpo, na parte elétrica do cérebro, ou na medula espinhal, ou nos nervos periféricos. Então, a neurociência, por exemplo, ela estuda o sistema central cerebral e periférico, que são todos os nossos nervos, né? Quando há uma anormalidade, quando há um defeito físico, quando há alguma deficiência nessas partes, né? Então a pessoa ela tem ali um tumor e aquele tumor pressiona uma parte do cérebro. A pessoa sofre um acidente, ela perde uma parte do cérebro, ou ela deforma uma parte do cérebro, ou a pessoa desenvolve uma doença, sei lá, como Alzheimer, que o cérebro, além dele ficar atrofiado, ele vai diminuindo. Então, as doenças neurológicas, elas têm a ver com as questões estruturais bioquímicas, tá bom? Em todas essas partes aqui ditas. Alguma dúvida sobre isso, queridos? É bem importante ficar claro isso, porque se isso não ficar claro, tudo que eu vou conversar e responder, de tudo que vocês já perguntaram aqui, não vai fazer sentido, vai ficar confuso. Alguém tem alguma pergunta sobre essa parte? Coloca aí. Não tendo, eu vou seguindo, tá bom? Estou de olho no chat e estou totalmente aberto a você abrir o microfone e começar a falar e me interromper aqui. Eu vou amar se isso acontecer. Quais são os sintomas mais voltados às doenças neurológicas? Podem ser sintomas físicos, como dor de cabeça, fraqueza, dormência, compulsões, perda de coordenações, né? Então a pessoa vai perdendo ali a sua mobilidade. Então isso está mais ligado às questões de doenças neurológicas. Alguns exemplos, né? Eu já citei aqui a doença de Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, dentre outras. São doenças químicas, bioquímicas, né? Que pega exatamente nessa questão comprovada. Você consegue fazer um exame e você consegue ver que tem um problema com a estrutura, tem um problema com a química e tudo mais. Seguindo, qual seria o diagnóstico, quais seriam os tratamentos, os diagnósticos para alguém que tem uma doença neurológica? O paciente é encaminhado ao neurologista para incluir medicação e terapias complementares, como fisioterapia ou fonoaudiologia. Gente, está clara essa parte? Conseguiram entender isso? Porque é bem importante que vocês entendam a diferença entre uma doença neurológica e uma doença mental. São coisas completamente diferentes. E a maioria das pessoas coloca essas coisas no mesmo pacote. E por colocar isso no mesmo pacote, vira uma bagunça. Os tratamentos são muitas vezes deficitários. Infelizmente, muitos médicos não separam isso, apesar disso ser um consenso, inclusive da OMS, há muita mistura. As pessoas, às vezes, vão no médico, num plantonista, chegam lá e falam assim, olha, eu estou me sentindo muito mal, eu estou muito desanimado, eu estou muito para baixo, eu estou lutando com uma situação na minha vida, isso está me deixando rapidinho. O médico, apenas como plantonista, às vezes apenas como clínico geral, ou um médico especialista em uma outra área, já passa um antidepressivo, já passa um remédio e aí a coisa começa a ficar uma bagunça. Uma bagunça por quê, Walter? Por quê? Porque as coisas não estão distintas, as coisas não estão organizadas. Então é exatamente o que eu preciso que você saia daqui sabendo. O que um campo é responsável por tratar e tem autoridade para tratar, o que o outro campo tem responsabilidade e autoridade para tratar. Olha o que aconteceu com a minha mãe essa semana. Minha mãe foi ao médico e ela foi no médico que cuida da parte de sangue e tudo mais, porque ela está com uma possível questão ali de muitas dores e que pode ter a ver com questões do sangue. Enfim, ela chegou nesse médico e ela falou, doutora, eu não estou tomando nada, eu tenho tido muitas dores, e essas dores estão me deixando muito incapacitante, e etc, etc. E aí o médico já passou para ela 2 antidepressivos, né, antes de fazer os exames. Ele passou os exames para ela, mas já diante da queixa dela, diante dela estar dizendo que está com dores e tudo mais, ele já passou 2 antidepressivos. E aí eu conversei com ela, como eu estudo neurociência, é uma área minha de formação, eu conversei com ela, pedi o nome dos medicamentos, quis entender um pouco ali o porquê que ele tinha passado aqueles medicamentos, enfim. Queridos, a gente precisa entender um pouco desse universo, a gente precisa saber, né, o que um tem autoridade, o que o outro tem,
qual o momento de entrar com o medicamento, qual a efetividade dos medicamentos, se realmente o medicamento ele pode ajudar, ele não pode ajudar, ele pode atrapalhar, enfim. Tá claro aí a questão de doenças neurológicas, tá bom? Que é essa parte aqui que eu queria falar com vocês, a parte neurológica. Agora, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as doenças mentais, tá bom? Antes de entrar nas doenças mentais, você tem alguma pergunta sobre o que eu falei? Por favor, gente, faça perguntas se tiverem, tá bom? Obrigado pelas participações, pelos comentários, pelas reações aqui, porque aí eu sei que vocês estão comigo. Eu sei que eu não estou sozinho aqui e que vocês estão entendendo, tá bom? Posso ir para doenças mentais? Ou vocês têm alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta sobre as doenças neurológicas? Vamos lá, então. O que são doenças mentais? As doenças mentais, quais são as causas delas? São causadas por uma combinação de fatores biológicos, psicológicos, ambientais e espirituais. Então, tudo que acontece na nossa vida, gente, tudo, desde as coisas boas às coisas mais ruins, elas podem afetar. Então, a causa está relacionada ao todo, diferente da questão neurológica, que é uma questão fisiológica. Aqui não. Aqui nas doenças mentais é uma junção de tudo, inclusive a nossa espiritualidade. Quer ver um exemplo? Estou falando para jovens aqui, todo jovem luta com a sexualidade distorcida do mundo de hoje. Quantos aqui não foram já viciados numa pornografia? Quantos aqui não foram viciados numa autogratificação, também chamada de masturbação? Uma pessoa que luta com isso, ou já lutou com isso, e ela sabe que isso é pecado, ela sabe que isso tem consequência, ela sabe que isso deturpa a sexualidade saudável, ela sabe que isso impede ela de desfrutar do amor de Deus, do caminho seguro de Deus. Uma vez que a pessoa ela cai nessa compulsão, ela cai nesse vício, ela cai nesse pecado, e ela pede perdão e ela volta a cair de novo, esse desgaste, essa batalha, essa luta, leva a desgastes muito maiores que podem, então, gerar essas questões de saúde mental, que é o que a gente está falando. Eu dei exemplo de um pecado, mas a fofoca, por exemplo, eu sei que não pode fofocar, mas aí eu me vejo aí com meu amigo, eu me vejo com um parente, eu me vejo com alguém muito próximo, e aí a hora que eu me vejo, eu estou falando de um líder, eu estou julgando um líder, eu estou julgando uma situação, eu estou julgando uma pessoa ali que não está naquele lugar, e aí eu me deparo com a situação de que isso é pecado, e aí eu me arrependo, mas aí como que eu lido agora com esse pecado? Enfim, estão entendendo que são várias questões que envolvem, que acabam gerando isso na vida da gente? Quais são os sintomas diante, então, dessas causas? Eu coloquei aqui a fofoca, coloquei aqui a sexualidade, mas são tanta, gente, que a gente poderia falar um dia inteiro só sobre isso. Os sintomas afetam principalmente o estado mental e emocional da pessoa, incluindo ansiedade, depressão, psicose e outros transtornos, tá bom? Então, essa é a questão. Quais exemplos para a gente entender um pouquinho mais? O transtorno de ansiedade, depressão maior, esquizofrenia, e aí entra um monte de outras coisas, tá bom? Vamos ver agora a principal parte de tudo que eu falei até agora, tá bom? Qual é o diagnóstico tratado, então, diante da doença mental ou da saúde mental? O que os psicólogos e os psiquiatras podem fazer, e o que os conselheiros bíblicos podem fazer, tá bom? Vamos distinguir essas duas diferenças aqui, e aqui está a grande diferença no todo daquilo que a gente vai falar, e aí eu vou começar a responder aquelas perguntas que vocês já fizeram e outras que eu espero que vocês façam com o microfone para ter uma interação um pouco mais gostosa, mais pessoal, se possível aqui. Então, o diagnóstico e tratamento de saúde mental por psicólogo e psiquiatra, eles conduzem a entrevista, eles conduzem a conversa para definir um diagnóstico com base no DSM. Eu não sei se vocês sabem, mas o DSM é esse manual de doenças mentais e ele vai sofrendo alterações ao longo da sua história. Então, nós estamos no 5, mas nós já tivemos os outros anteriormente aqui. Eu não sei se você sabe como é montado, como é feito o DSM, mas é legal estudar um pouco sobre isso, discutir um pouco sobre isso. Se vocês tiverem perguntas sobre isso, depois eu posso falar mais. Mas, então, com base nesse manual de doenças mentais, eles fazem um traçado para um tratamento, para uma terapia e, quando necessário, para medicação, no caso do psiquiatra, que é aquele que tem autonomia e autoridade para medicar, tá bom? Então, é com base no DSM, tá bom? Querem saber como é feito o DSM? Sim ou não? Eu só vou responder essa pergunta se alguém fizer essa pergunta no microfone. Sim, quero saber. Não, já sei, não preciso, obrigado. Diga alguma coisa
Se vocês querem saber como é feito, como é montado o DSM e por que ele sofre alterações, eu vou responder, mas eu só vou responder se vocês perguntarem, senão eu já vou para como é feito o diagnóstico desses tratamentos de doenças mentais com base em conselhos bíblicos. No question? Sim, quero saber. Ah, garoto, obrigado. Queridos, a cada período que é feito o DSM, profissionais são convidados. Não necessariamente, presta atenção no que eu vou falar agora, não necessariamente profissionais da saúde, mas também. Profissionais são convidados e eles discutem o que faz parte de cada doença. Então, vamos pegar como exemplo aqui, vamos pegar o TDAH, né? Tá em alta o TDAH. Então tá, quais são as características que definem alguém que tem o TDAH? Ou que tem, sei lá, não, vamos ficar com esse. E aí cada profissional, eles vão dizendo, olha, eu acho que quem tem TDAH é uma pessoa que ela não consegue ler, porque ela não consegue ficar ali com a mente focada na leitura. Então ela começa a ler, ela já vai viajando, e ela se perde, e ela não consegue se concentrar. Aí o outro vai falar assim, eu também acho que quem tem essa doença, ele é uma pessoa que ele não consegue ficar focado em uma única atividade. Então, ele está tentando ali fazer algo e aí ele já está pensando em outro, esquece aquilo e não se concentra, se distrai. Enfim, cada profissional vai dizendo e eles vão fazendo ali uma lista daquilo que, uma vez que a pessoa entrevistada responde sim, 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 aí para cada um há uma proporcionalidade. E de acordo com a proporcionalidade, eles dizem, não, então essa pessoa tem essa doença, ou essa pessoa não tem essa doença. O problema disso, gente, o problema de como é feito o DSM, é porque isso muda de acordo com o pensamento do momento, com a reflexão, o estudo, a percepção e a intenção. Preste atenção que aí é perigoso. A intenção daqueles que estão montando, autorizando o DSM. Então, lá atrás, se eu não me engano, DSM 3 ou 4, eu não vou afirmar porque eu posso errar, eu não marquei isso, então não tenho certeza agora. Mas eu sei que em algum DSM anterior era categorizado que a homossexualidade, a homoafetividade ou a distorção sexual naquilo que nós cristãos pensamos, né, fora do padrão homem e mulher dentro do casamento, tudo que não cabia dentro desse âmbito que nós entendemos que é o âmbito correto das escrituras, o planejamento, o alvo, o objetivo de Deus para o ser humano viver saudável e desfrutante, enfim, era categorizado como uma doença lá atrás. Bom, então, se alguém fosse um psicólogo, alguém fosse um psiquiatra, e ele estava usando o DSM, que é o que eles usam, né, e é o recurso deles, é o caminho deles para tratar as doenças mentais, essa pessoa era categorizada como uma doença, né? Então, um homossexual, ele está doente, né? Ou uma outra distorção sexual, ele está doente. Depois, agora, na atualização do DSM-5, já não. Não, então não é mais uma doença. Agora, isso daí é uma escolha, né? E como é uma escolha, não entra. Então, se você for uma pessoa que tem um problema de uma distorção sexual, em qualquer área que for, você for num psiquiatra, você for num psicólogo, ele jamais poderia dizer que você tem uma doença. Ele não pode nem tratar isso. Na verdade, se isso está te fazendo mal e se isso está te prejudicando, você vai dizer, olha, eu tenho um problema de distorção sexual e eu quero eu quero lidar com isso. Ele fala, mas por que você está com problema com isso? Isso não é problema, isso não é doença. E aí, então, ele vai trabalhar com base nisso. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque a base do DSM, ela não é uma base científica estrutural de exame. Diferente lá das doenças neurológicas, as pessoas fazem um exame e elas, então, têm o resultado. O cérebro atrofiou, o cérebro está aqui com uma deformidade, ou os nervos periféricos, tem um problema nessa parte do nervo, ou naquela outra. Então, você tem um exame fisiológico, você tem um exame que comprova, você tem esse problema. Aqui não. Aqui é um solo um pouco mais instável. É um solo de acordo com as percepções. Só que aí você precisa entender uma coisa. O que monta a percepção dos profissionais, como um todo, não só os profissionais da saúde no mundo, é o mundo. São os valores do mundo, e não os valores da palavra de Deus, não os valores cristãos. Então, é claro que eles têm muito a agregar, e nós vamos falar sobre quantos profissionais da saúde têm a agregar, mas a gente precisa ter esse cuidado, porque a base
que está avaliando isso precisa ser vista. Essa base para essa doença, para aquela outra, para essa, é uma base que perpassa pelas escrituras, tem uma sustentação na Bíblia, tem uma sustentação na verdade da palavra, ou é uma verdade relativa que muda de acordo com os profissionais que estão sendo convidados? Porque lá atrás tinha uma intenção numa questão, hoje já tem outra. E o que mudou isso? Será que é a cosmovisão? E é a cosmovisão baseada no quê? Nas escrituras ou numa conveniência de eu defender o meu partido? Não estou falando de partido político aqui, tá? Meu partido de pensamento, meu partido de reflexão. Gente, o assunto é enorme e daria para ter uma aula só em cima disso. Mas a minha intenção é instigar vocês. Eu não sou contra os tratamentos, tá bom? Que fique claro, eu não sou contra medicamentos, eu não sou contra os tratamentos, mas eu sou contra o medicamento irresponsável. Eu sou contra o diagnóstico não fundamentado, nem na ciência, quanto mais quando não passa pela purificação das escrituras. Ainda que eu acho que cada um tem algo a contribuir. Tá entendendo, queridos? Estão comigo? Tá chegando perguntas aqui, que se Deus quiser eu vou conseguir responder no final. Mas, enfim, vamos agora para o diagnóstico e o tratamento com os conselheiros bíblicos, por conselheiros bíblicos? Posso entrar nessa? Ou alguém tem alguma pergunta sobre o anterior? Gente, a pergunta é legal se for ficando dentro do tema, porque esse assunto é abrangente demais. E se depois eu vou ficar respondendo a pergunta só lá no final, o que vai acontecer? Eu vou ter que voltar, reexplicar, reorganizar isso na cabeça de vocês, a gente vai gastar muito mais tempo. Alguma pergunta sobre o DSM, alguma pergunta sobre o tratamento conduzido por psicólogos e psiquiatras a respeito de saúde mental? Eu vou ler uma pergunta aqui do Robson na minha cabeça, enquanto vocês fazem perguntas aí por escrito ou no microfone, tá bom? Só para eu ver se eu respondo essa pergunta agora ou no final. Nossa, Robson, que pergunta sensacional. Eu vou responder, eu vou começar a responder essa pergunta agora e eu vou responder ela mais completa no final, tá bom? Olha a pergunta do Robson, se for possível comentar no final. Quanto estar disposto a uma má teologia que espiritualiza tudo, triunfalista, e eu até acrescentaria, o oposto também, né? Daquela que fica pessimista, né? A culpa de você estar assim é porque você não ora, a culpa de você estar assim é porque você não lê a Bíblia, porque você não jejua, porque você não isso, não aquilo, né? Só se prega bênçãos e vitória, potencializa os problemas psicológicos, né? Gente, com certeza, tanto a teologia triunfalista, quanto a teologia que não é triunfalista, mas que ela é pessimista, as duas teologias vai fazer um prejuízo gigantesco nessas questões. Por quê, queridos? Porque tanto nessa questão quanto na outra se perde. É o equilíbrio, é a essência, é estar onde precisa estar, é direcionar-se onde precisa direcionar, que vai realmente ter a resposta que precisa ter. Então, se a gente pegar, por exemplo, essa questão do diagnóstico em cima do DSM, e a gente fica ali apenas com uma reflexão circunstancial de acordo com aqueles profissionais que ora definem isso, ora definem outra coisa. Gente, esse negócio fica mudando. E a base é quem? A base é o quê? E aí você não tem uma firmeza em nada, você não tem uma direção em nada, isso vai ser muito prejudicial, isso com certeza vai ser um fator complicador. Assim como dentro da igreja também, quando as pessoas dizem, não, você ora, se você orar, Deus vai te curar, se você orar, Deus vai te livrar dessa compulsão, se você orar, Deus vai mudar isso, aquilo, outro. Então, gente, não é assim, o negócio é muito mais complexo, o negócio é muito mais profundo, e depois a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso, mas o que eu quero dizer para vocês, o que eu quero explicar para vocês, é que sim, precisa da fé, e a fé é algo muito importante, muito profundo nessa questão e vai ajudar demais. Deus faz milagres, Deus cura compulsões, sim, Deus cura vícios, sim, Deus cura doenças mentais e neurológicas, sim. Eu sou prova viva disso na minha vida e na vida de tantos que eu tenho o privilégio de caminhar e de compartilhar a palavra de Deus, e de compartilhar os ensinos da neurociência, mas são coisas muito pontuais. Jesus não curou todos aqueles que ele caminhou. Jesus não libertou todos aqueles que ele estava ali de forma imediata, instantânea. Ele faz e continuará fazendo isso, ele pode fazer, mas o modo comum, o modo mais natural, é o modo processual, de conhecer a verdade e a verdade libertar de forma processual e transformadora. E aí depois eu tenho um PowerPoint que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês aqui, que é genial, sobre exatamente como lidar com as crises, como lidar com as compulsões, como lidar com essas doenças mentais, como trilhar o caminho da cura, como trilhar o caminho da transformação.
segundo a palavra de Deus, a Bíblia, e também segundo a ciência, segundo a neurociência. É bem legal. Espero ter começado a responder a sua pergunta aqui, meu querido. Vamos lá. Como que o aconselhamento bíblico trabalha isso, gente? Primeiro, eu preciso que vocês entendam o seguinte: existem pelo menos 3 áreas de aconselhamento, tá bom? Uma delas é o aconselhamento que ele não está baseado exclusivamente em cima do atendimento... Eu vou reorganizar a minha frase aqui. Só um minutinho, querido. Pode ser depois, querido. Estou no meio de uma aula, desculpa, viu? Querido, desculpa, eu estou com uma pessoa aqui entrando na sala e eu não quis parar, senão eu vou perder o raciocínio. Se eu me distrair um pouquinho, eu perco toda a minha raciocínio. Vamos lá, então, sobre essa questão do aconselhamento bíblico. Queridos, o aconselhamento, ele não é só aconselhamento bíblico, as pessoas misturam. Tem um aconselhamento que é só aconselhamento, que é uma coisa, tá bom? O aconselhamento, quando a pessoa fala assim, eu estou passando para aconselhamento, ele pode, inclusive, ser secular. Ele pode não ter base bíblica nenhuma. A pessoa ela pode fazer um curso, por exemplo, de neurociências, ou um curso de fugiu o nome aqui, gente, até uma área que eu estudei para ter aqui no meu currículo e para ter autoridade para falar. Me ajuda aí, gente, quais são as áreas de atendimento normalmente? A psicologia, a neurociência, além da psicologia, tem a psicopedagogia, tem uma outra bem conhecida, bem famosa, estudei isso, sou formado nisso, me fugiu o nome. Quem me ajuda? Coloca aí, vamos ver se vocês estão comigo. Enquanto você... Isso, Matheus, psicanálise, vocês são hein? Isso, a psicanálise. Gente, um psicanalista, ele pode fazer um curso, e a psicanálise no Brasil, ela não tem um órgão regimentador. Então, uma pessoa que ela faz um curso de psicanálise, ou uma pessoa que faz um curso de neurociência, ele pode colocar lá, faço atendimentos, né? E ele pode chamar esse atendimento de terapia, ele pode chamar esse atendimento de aconselhamento, e aí ele vai usar o que ele quiser, que ele entenda que pode ajudar alguém. Então, Walter, eu sou formado, estou me formando, na verdade, em neurociências, né? Em uma pós em neurociências, a mesma coisa na psicanálise, então eu posso abrir um consultório, posso dizer, olha, eu faço atendimentos, ou eu posso falar, olha, eu faço aconselhamentos. E aí a pessoa, eu atendo terapia. E a pessoa vai chegar lá e eu vou usar toda a base de conhecimento que eu tenho, segundo o que eu entendo que ajuda a pessoa, e aí eu atendo a pessoa como eu quiser, com a base que eu quiser. Eu posso usar parte do DSM, eu posso usar parte da Bíblia, eu posso usar parte da psicanálise, eu posso usar parte da psicopedagogia, eu posso usar parte de uma outra área que eu estudo, que é a área mais acadêmica do estudar e como estudar e qual a forma correta de estudar para captar as informações, etc. Enfim, vocês estão conseguindo entender? Aconselhamento é um universo grande, tá bom? Agora vamos, então, distinguir outras áreas. Tem um aconselhamento que é chamado de aconselhamento cristão. O aconselhamento cristão, ele não é exclusivamente bíblico, tá bom? Ele não tem como base principal as escrituras. Ele usa a Bíblia, mas ele não tem como base maior as escrituras. É mais ou menos como se a gente fosse dizer hoje a igreja protestante cristã evangélica e a igreja católica. A igreja católica, ela usa a Bíblia, mas ela não tem como base de fé, de regra e prática as escrituras. Então, o que o Papa fala é acima do que as escrituras dizem, tá bom? É isso que tem lá. Aqui no aconselhamento cristão, uma coisa, o aconselhamento cristão ele ensina o quê? Ele ensina várias vertentes. E a vertente maior, a vertente que sustenta a base do aconselhamento cristão, não é a Bíblia, tá bom? Pode ser, inclusive, um ensinamento do DSM, pode ser um ensinamento pessoal daquele profissional, e etc, etc. Estão comigo? Falei para vocês aí de atendimentos gerais, aconselhamentos gerais. Falei para você de aconselhamento cristão, que não é necessariamente bíblico. E agora eu vou falar para você sobre o aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico, querido, ele é exclusivamente bíblico. A base parte das escrituras. Ele vai, sim, reconhecer que profissionais têm a sua ajuda, ele vai reconhecer cada uma das outras coisas que pode contribuir, mas todas elas purificadas, todas elas redimidos por princípios e verdades bíblicas, tá bom? Então, esse é o aconselhamento bíblico. Agora que eu fiz essas distinções, eu quero ler para você como é feito o diagnóstico e o tratamento por conselheiros bíblicos, tá bom?
acolhe o sofredor com ouvidos atentos, isso é muito importante, consideração e oração, conduz o aconselhado à reflexão do seu estado e à esperança proposta por Deus em cada situação conflitante do seu viver, baseando-se em princípios bíblicos. Quando o estado do aconselhado o deixa incapacitado de comunicar-se ou expõe a risco de vida, é feito o encaminhamento para o profissional capacitado para lidar com aquela situação. Queridos, de base, de recurso que eu queria passar para vocês, é isso que eu tenho aqui no meu esboço. Eu separei várias outras coisas para conversar com vocês. Eu quero responder as perguntas de vocês. Eu tenho aqui um PowerPoint bem legal que dá para passar rapidinho, de como lidar com a compulsão, de como lidar com a depressão, de como lidar com a ansiedade, etc, etc. Mas eu queria muita participação de vocês agora, tá bom? O conteúdo que eu passei, eu resumi, falei rápido. Eu precisaria de um dia, meio período, 2 períodos para tratar, ouvir, dialogar, discutir sobre o que eu falei aqui. Mas eu acho que já deu para entender um pouquinho, né? Alguém tem alguma pergunta sobre o conteúdo exposto? Por favor, faça. E aí, daqui a pouco, a gente vai para as perguntas específicas. Edson, o que você quer dizer dentro... Eu sei que você colocou um comentário aqui quando eu estava falando, né, dessas questões das perspectivas, você colocou multiperspectiva. Fala para mim, se possível, abrir o microfone, compartilha um pouquinho. Gente, é muito importante a interação de vocês nessa aula de hoje. Essa não dá para ter uma aula muito fechada. Bom dia, pessoal. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, querido. Quis falar um pouco sobre essa questão da multiperspectiva, quando você começa a olhar essa situação de todas as formas, tanto da forma bíblica, como você vai também para a área as outras áreas da ciência. Você ter essa ideia das outras áreas da ciência, igual o pastor estava falando aí, é muito interessante, porque Deus colocou a Bíblia, mas também deu orientação aos médicos, capacitou médicos para aquela situação. Né? Hoje nós temos a nossa principal base em tudo, a Bíblia trata sobre tudo. Mas se for necessário, às vezes, tratar com medicamento, então tem essa perspectiva, às vezes, da saúde, da área médica também, então das outras áreas. Tem uma análise das outras áreas. E quando o pessoa que está usando a Bíblia ali como base, ele também tem que ter essa visão das outras áreas. Não pode ser sem espiritualizar completamente 100% e falar, vamos só orar, e não buscar ajuda realmente, né? Você precisa orar, igual muito interessante quando falou na questão de Jesus. Jesus curou muitas pessoas, mas teve algumas pessoas que ele não curou. Então, nem sempre a oração vai ser só através de oração. Às vezes você vai ter que orar, mas vai ter que procurar um médico para se tratar. Excelente, Edson. Excelente. E ó, depois eu preciso conversar com o Edson e com o Dan, porque o meu sobrenome é Pereira Jatubá. Então talvez eu tenha 2 parentes aqui e não sei. Edson, obrigado pela sua participação. Gente, eu colei aqui no chat um conteúdo que eu queria dizer para vocês depois de tudo que eu falei, que é a minha conclusão. Por isso que eu pedi para o Edson compartilhar, por isso que eu quis essa interação. E eu vou ler rapidinho para vocês aqui o que eu coloquei, porque resume exatamente aquilo que o Edson falou, mas conclui. Tá, Walter, e aí eu faço o quê? Walter, você como estudante da neurociências, um estudante das áreas comuns aí, ou como pastor, como teólogo, como a gente faz? A Tainara fez uma excelente pergunta que eu quero responder depois aqui no final também, mas deixa eu explicar para vocês. Olha só, como seres constituídos por parte material e não material, nós somos espiritual e nós somos físicos, né? O Edson disse isso, eu disse isso, a palavra de Deus disse isso, os médicos dizem isso, né? Não tem como negar isso, né? Por mais que a pessoa não seja espiritualizada no sentido de crer em Deus, a verdade é que nós não somos seres apenas físicos, não tem como pensar dessa forma. Então, vamos lá. Caso contrário, apenas aliviaremos os sintomas, sem abordar as raízes do que aflige as nossas mentes e corpos. Então, queridos, a gente precisa entender essa questão. Agora, até uma pergunta que a Tainara fez, né? Como cristãos, como que a gente vai fazer? Deveríamos, então, diante de problemas mentais, recorrer primeiro ao aconselhamento bíblico? Queridos, quando é aconselhamento bíblico de fato, sim. O problema é que nós temos um monte de coisa. O pessoal marca para conversar com o irmão e acha que está se aconselhando biblicamente.
A pessoa marca para conversar com o pastor e acha que está marcando para conversar sobre aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico, ele é bíblico, ele deveria acontecer de uns aos outros, mas não acontece. As pessoas deixaram de ler as Escrituras, deixaram de aprender as Escrituras de forma prática para o seu dia a dia, e o que tem acontecido é que elas acabam vivendo uma vida em cima de conselhos populares. E em cima de conselhos populares, seja ciência, ou seja, achando que está sendo aconselhado biblicamente, vai virar uma bagunça. Mas precisa distinguir, peraí, qual o meu problema? O meu problema, ele é mental, e a gente já viu todas as categorias do mental, ou o meu problema é neurológico? Se o problema é neurológico, é imediatamente e diretamente no médico, não tem nada a ver com o conselheiro bíblico, bom? São coisas distintas. Tá, mas como que eu sei quando é isso e quando é aquilo? Aí eu vou esperar suas perguntas no áudio no final, aí, vão daqui a pouco. A hora que você fizer, Walter, essa doença ou essa característica, ela é mental ou ela é neurológica? Aí eu vou te fazendo perguntas e vou te ensinando vocês a essa resposta, para que vocês saiam daqui capacitados a fazer essa reflexão por si mesmos, com base no conhecimento que nós temos, que está aí, que não é o que o Walter está dizendo, mas é o que a própria reflexão, a própria lógica nos conduz, tá bom? Existe um termo científico denominado neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro mudar de acordo com o ambiente que vivemos, pensamos, como agimos, para mudanças de processos neurais. Então, existe dentro da ciência, é um consenso, está extremamente respeitado isso. A teoria é uma verdade científica, apesar de ter teorias em cima disso também, que explica que tudo aquilo que a gente vive interfere. E aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, o ambiente que eu estou, como eu falo, como eu reajo, diante das minhas pressões, diante das minhas conquistas, diante das minhas perdas, enfim, tudo na minha volta. Quem eu convivo, aonde eu convivo, tudo. Muda processos neurais. Então, também, mudar o ambiente, mudar o que eu penso, mudar o que eu falo, etc., também muda positivamente os processos neurais. E eu quero explicar rapidamente para vocês como funciona esse processo neural. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas os neurônios é como se fossem pulsos, assim, a mão com pulso da gente, né? O desenho do neurônio é mais ou menos isso. E eles ficam vários, um pertinho do outro, eles não são encostados, tá? Eles estão bem pertinhos assim, ó. E entre os neurônios nós temos o que? Os neurotransmissores, que são a forma com que um interliga com o outro ali para que tenha comunicações. Isso é chamado de processo neural, de caminho neural, para ser um pouco mais fácil. É como uma grama. Pensa numa grama verde. E aí, quando a gente começa a passar várias vezes no mesmo caminho, vai ficando um caminho ali, não fica uma marca na grama verde? E aí, então, a gente tem aquela marca. Os processos neurais, tanto positivos quanto negativos, prejudiciais ou maléficos, são coisas que vão sendo criadas no nosso cérebro, são caminhos que são criados no nosso cérebro por atitudes que nós temos, tanto por causa do ambiente que nós convivemos, quanto por causa do que nós pensamos, como nós falamos, como nós vimos, como nós agimos, como reagimos, em tudo, gente. E esses processos, eles podem ser construídos positivamente, ou eles podem ser desconstruídos para construir outro. É o caminho da grama. Você tem o caminho lá. E aquele caminho, se você para de caminhar em cima daquela grama verde, você para de fazer aquele caminho, com o tempo aquela grama vai crescendo. E depois de muito tempo, nem tem mais aquele caminho. A nossa mente, o nosso cérebro, os nossos caminhos neurais é da mesma forma, tá bom? E aí depois eu vou explicar um negócio bem legal sobre isso também. Exatamente como a Bíblia diz, gente. Despir e revestir. Nós temos vários textos bíblicos, eu separei alguns para vocês, já eu jogo aqui no chat, que são esses termos bíblicos. Você para de fazer algo, começa a fazer outra coisa. Quando você para de fazer algo e começa a fazer outra coisa, você começa a criar novos caminhos neurais. E aí o que acontece? Você se liberta de uma compulsão, você se liberta de algumas doenças mentais, você pode ser curado nesse processo. Lembrando que eu não estou falando da questão neurológica, tá bom? Neurológica e neuroquímica é outro assunto. São assuntos distintos. Assuntos completamente distintos. Vamos pegar, por exemplo, a minha esposa. Minha esposa, ela tem hipotireoidismo. Se ela não tomar os remédios para controlar, toda a questão hormonal do organismo dela vai mexer com tudo nela. Mexe com as emoções, mexe com o corpo físico, cabelo, unha, mexe com o corpo emagrecer ou engordar, mexe com tudo. É uma questão química, gente. É uma questão química. Não tem a ver com remédio antidepressivo, não tem a ver com remédios da área psico, né? Psicofármacos.
mas tem a ver com a questão química, são coisas distintas, tá bom? Então não adianta nada minha esposa passar por aconselhamento bíblico por um problema de hipotireoidismo e não tomar o remédio que vai controlar a tireoide dela, tá bom? São coisas completamente distintas. Mas, quando é um problema mental, quando é um problema de saúde mental, a neurociência diz exatamente aquilo que a Bíblia já dizia há trocentos mil anos atrás, tá bom? Precisa mudar o comportamento, precisa mudar o ambiente, precisa mudar o pensamento, precisa de mudança, isso, aquilo, outro, para que haja, então, a cura, para que haja a transformação. Eu coloquei alguns textos bíblicos aqui, dentro dessa questão da neurociência. Então, eu coloquei para vocês Efésios 4, a partir do versículo 20, né? Do despir e revestir. Eu coloquei Romanos 12, versículo 1 e 2. Não conforme com a forma do mundo pensar, para que sejam renovados e então possa ter a sua vida transformada, para que possam experimentar o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. Tem muitos outros textos, tá bom? Mas é só para dar um insight aqui para vocês desses assuntos. Bora lá falar um pouquinho mais agora para as perguntas mais específicas. Vou tentar responder as perguntas que já estão aqui, tá bom? E aí eu vou abrir para outras perguntas. É possível atrelar a fé com a saúde mental? Uma está ligada à outra? Gente, nada está desligado, bom? Nós somos um ser holístico. Nós somos um ser composto de um todo, né? Não tem assim, eu sou emocional ou eu sou espiritual. Eu sou um ser físico. Não. Nós somos um único ser, uma única entidade. Nós somos esse ser singular, mas ao mesmo tempo composto de cada uma dessas coisas. Então, nós precisamos unir, nós precisamos juntar, sim, essa questão uma a outra. Mas o grande problema, gente, eu tenho aqui fila de gente para ser atendido no Projeto Reviva. E eu tenho aqui, eu vou contar para vocês um testemunho, né? Uma das psicólogas que serve aqui no Projeto Reviva, ela é psicóloga responsável pelos juízes do Supremo Tribunal do Estado de São Paulo. Ela é uma livre docente, uma pessoa de alto poder, de reflexão, de capacidade, portanto, que é quem está onde está e trabalha com o que trabalha, né? E ela diz com todas as palavras, tá? Inclusive, numa próxima, a gente pode fazer até um debate junto com as psicólogas que são excelentes aqui do nosso projeto, sem interesse nenhum, tá bom? Elas nem atendem cobrando, então não tem interesse comercial nenhum, muito pelo contrário. Mas, enfim, ela diz com todas as palavras, quando é questão de saúde mental, não neurológica, fique claro, quando é saúde mental, a psicologia e todos os recursos que a gente tem na parte da tratativa como profissional, a gente consegue ajudar muito nos sintomas. Muito. É muito útil nos sintomas. Mas nós não conseguimos tratar a causa. Nós não conseguimos ir no problema que causa o sintoma. Então, eu tenho uma febre, eu tenho uma dor de cabeça, são apenas sintomas de um problema que eu tenho. Eu acho que o Matheus está aqui, inclusive lá de Bragança, que foi ovelha minha, estudante de medicina, talvez tenham outros aqui que talvez até sejam médicos. Gente, há uma distinção clara entre a saúde, o que é um sintoma e o que é o problema, né? A dor de cabeça e a febre é só um alerta. Ei, Walter, você precisa ver o que está acontecendo no seu corpo. Né? E aí eu tomo um remédio para dor, eu tomo um remédio para febre, eu não trato a causa, eu estou tratando o sintoma. E hoje, a grande maioria das pessoas estão tratando apenas os sintomas e não as causas. O aconselhamento bíblico, dentro daquelas distinções que eu fiz para vocês, ele é capaz, por causa das escrituras, porque Deus nos deu tudo que precisamos para a vida e piedade, não é o que Colossenses nos diz? Então, porque ele nos deu tudo que precisamos para a vida e para a piedade, nas escrituras nós tratamos a causa. Nas escrituras nós tratamos a raiz do problema. Isso não significa que a gente não pode ter ajuda de outros profissionais sérios, alinhados a essa verdade, para tratar também sintomas. Mas o problema hoje é que a maioria dos profissionais, infelizmente, mesmo cristãos, eles não entendem, eles não estudaram esse todo. Eles estudaram especificamente a sua área. E aí ele não consegue entender que, na verdade, uma completa a outra. Mas que nenhuma pode resolver a área de uma e nem a outra da outra. A mesma coisa, eu como pastor, ou mesmo como neurocientista, estudante de neurociência, querer dizer assim, olha, agora eu vou tratar o problema da minha esposa, ou o problema da minha mãe, que possivelmente é fibromialgia, e eu vou tratar o problema delas. Opa. A minha esposa precisa tomar remédio para controlar a tireoide. A minha mãe, possivelmente, se os exames vierem a confirmar, vai precisar tomar remédios
que trata as questões dos nervos por uma consequência que já gerou. Só que aí eu preciso conversar. Peraí, mas a minha mãe gerou fibromialgia, que é uma doença que fica aí nessas categorias já ditas para vocês. A fibromialgia é causa fisiológica apenas, ou é uma causa que tem outros fatores? Então talvez precisa ser conversado e tratado aqui também. Então eu não me meto nessa questão que eu não sou autoridade para falar, e nem vice-versa. Mas quando há a possibilidade de profissionais conversarem juntos a mesma coisa, se completar, sem um passar na parte do outro, gente, é lindo, é maravilhoso como a cura ela é muito mais real e profunda, e a gente não trata só sintomas. Então, Liliane, respondi sua pergunta, minha querida, ou não? Sua pergunta era outra e eu viajei e não respondi. Me coloca aí se eu respondi ou não, tá bom? O Matheus, como falar com pessoas cristãs que são extremamente negativas e que lutam contra a depressão? Queridos, a depressão ela pode ter diversas causas. Ela pode ter, inclusive, essa causa química, que são as doenças, as primeiras lá que eu falei para vocês, as neurológicas. Às vezes é uma descompensação química, às vezes é um tumor. Existem pessoas, existem exames que é possível você descobrir, às vezes a pessoa tem um tumor benigno, não um tumor maligno, mas que está pressionando uma das partes do cérebro da pessoa que causa esse tipo de coisa. Então, a gente precisa ter muita graça, a gente precisa ter muita misericórdia, porque nem os exames não conseguem ver. Tem pessoas que passam e fazem exames bons, e 1, e 2, e 3, e 5, e 10, e não vê depois de 1000 exames, que a pessoa vai descobrir que tinha uma descompensação de vitamina, uma descompensação química, ou um tumor, alguma coisa assim. Então, gente, graça, 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 paciência, misericórdia e muita oração. Porque, queridos, essas pessoas vão ser abraçadas, essas pessoas vão ser suportadas, suportar uns aos outros, né? Dar suporte uns aos outros, encorajam uns aos outros, aqueles que estão de encorajamento, exortem-se uns aos outros, aqueles que estão de ser exortados, né? A palavra traz para a gente cada ponto, e não dá para a gente saber. Então, vamos pegar aqui, sei lá, o SAMU. Como que eu sei se o SAMU chega e vai conversar comigo, se naquela hora ele está precisando ser exortado, se naquela hora ele está precisando ser encorajado, se naquela hora ele está precisando, sei lá, de outra coisa? Gente, é oração, é tato, é conversa, paciência. À luz das Escrituras, nós vamos fazendo cada uma dessas coisas, né? A exortação, quando eu vejo que a pessoa está num pecado. Então, peraí, você está reclamando o tempo todo, você está pessimista o tempo todo. Pode ser que tenha outras coisas aí que está inferindo, que está aumentando isso em você. Mas ainda assim, a Bíblia diz que não há tentação, não há provação que o homem não possa suportar. Junto com cada provação, junto com cada tentação, ele nos dá o escape. Então, querido, eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o tamanho do seu desânimo, eu não sei o tamanho da sua luta, mas eu quero te lembrar que em Cristo é possível viver alegre, porque Filipenses 4:4 diz: alegre-se no Senhor. Novamente vos digo, alegre-se no Senhor. Então é possível uma alegria que vem de Deus sobrenatural, no buscar ao Senhor e no encontrar o Senhor, que contrapõe toda situação que você está vivendo. O problema é que o pessoal vai para escapismo, né? O pessoal vai assim, eu estou com isso, e aí eu tenho um tumor aqui, ou eu tenho uma descompensação química, ou as mulheres, né, estão naquele período menstrual, né, da pré-menstrual, e aí então, por isso que eu estou com raiva, por isso que eu estou descontrolando, ou por isso que... Não, peraí. As coisas explicam, mas elas não justificam. E é aí que a gente vai caminhar com a pessoa à luz de um aconselhamento bíblico, que abraça, que acolhe, que ama, que aconchega, que tem paciência, que tem amor, mas que também impulsiona a um caminho bíblico. Então vamos aqui tratando nas questões médicas, vamos aqui suportando, você vai ter dias difíceis que, como eu não obedeço ao Senhor e tenho fraqueza, e eu vou te suportar e você vai me suportar, mas você também precisa lutar. Isso não é uma justificativa, isso não é uma desculpa para você se entregar à tristeza, para você se entregar, ó céus, ó vida. Respondi sua pergunta, Matheus? Espero que sim. Qualquer coisa, vamos fazendo mais perguntas. Daisiel, como aconselhar o vez que manifesta estar passando por problemas de depressão, falta de sono e outras questões relacionadas com a saúde mental? Queridos, aconselhamento bíblico é para todo cristão, tá? Aconselhamento bíblico é uma ordem bíblica para a Igreja de Cristo Jesus. A gente cria projeto, a gente cria curso de aconselhamento bíblico porque a igreja está deixando de fazer o que ela deveria fazer. E quando eu digo igreja, eu não estou ocupando o seu pastor, eu não estou ocupando a sua liderança, eu estou ocupando você, eu estou ocupando a mim, porque você é igreja, eu sou igreja. E a Bíblia diz, aconselhai-vos uns aos outros.
Orem uns para os outros para que sejam curados. Aconselhem-se uns aos outros na palavra, Colossenses 3,16. Então, a Bíblia é inteira falando sobre isso. Então, uma ordem para nós. Mas porque a gente não estuda a Bíblia como deveria, porque a gente não ora como a gente deveria, porque a gente não ama como a gente deveria, a gente não faz isso. Mas tentando responder a sua pergunta, Desiel, é se capacitar. E se capacitando, lendo bons livros que ensinam aconselhamento bíblico, não aconselhamento cristão, não aconselhamento geral, mas o aconselhamento bíblico, né? Lendo sobre isso, eu vou aprender e eu vou repassar isso. Como a pergunta que eu respondi anteriormente. A gente vai ajudando essa pessoa que está em depressão, a gente vai ajudando essa pessoa que está com problemas de relacionamento ou de saúde mental, à luz das escrituras. A gente acolhe, a gente abraça, a gente ama, a gente chora junto. Porque, gente, cair no pecado é uma desgraça. Você lembra qual foi a última vez que você caiu no pecado que você não queria cair? Como que você se sentiu? É uma desgraça, é um inferno. Você sabe que pecou contra Deus, você sabe que você caminhou um caminho de desgraça, que não vai ter bons frutos. Você, no máximo, quando, na maioria das vezes a gente nem desfruta, mas quando, às vezes, desfruta de um prazer momentâneo, circunstancial, e aí vem cheio de sequelas, todo sequelado. Mas aí quando a gente tem alguém para nos abraçar nessa nossa sequela, para nos lembrar da parábola do filho pródigo, o nosso Deus representado ali em Lucas 15, um Deus que fica esperando o filho voltar para abraçar, para dizer, filho, você é meu filho. Filho, aqui é a sua casa e aqui você tem tudo que você precisa. Eu nunca estive de costas para você, eu sempre estive te esperando. Volta para casa. Aqui tem banho, aqui tem roupa limpa de honra, aqui tem anel de honra que representa a paternidade. Aqui tem banquete. Gente, nós precisamos disso. É isso que é aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico é amor, o aconselhamento bíblico é aconchego. O aconselhamento bíblico é dizer a verdade que eu preciso ouvir, porque a mentira do meu coração, como Jeremias 17:9 diz, meu coração é corrupto, é desesperado do mal, e quando eu sigo o meu caminho, por mais lícito que ele seja, cheio de mim, cheio de coisas boas, mas vazio de Deus, é caos, é desordem, é doença mental, é desajuste. Mas quando é esse outro lado, gente, é lindo, é curativo, é libertador, muito mais do que os medicamentos no processo para tratar a saúde mental. Gente, os medicamentos no processo de saúde mental é um negócio que precisa ser estudado. Eu vou fazer uma pausa rapidinho. Eu quero apresentar alguns livros para vocês, tá bom? Primeiro, elementos fundamentais no processo de mudança bíblica, tá bom? Esse livro é excelente, muito bom em tudo isso que a gente está falando. Um outro, o processo do aconselhamento bíblico, muito interessante também, mais prático, mais superficial, mas mais prático. Fundamentos teológicos do aconselhamento bíblico e suas implicações práticas, muito bom também, excelente livro. Aconselhando os casos difíceis, outro livro excelente, muito interessante. Olha agora a categoria volta um pouquinho lá para o começo da nossa conversa. Conhecimentos médicos para o conselheiro cristão. Olha o tamanho do livro, gente. Muito legal, tá bom? Ajuda demais. Porque, gente, não é porque a pessoa é médica que ela é autoridade científica. Não é porque ela é cientista que ela está dizendo a verdade, tá bom? Eu tenho médicos na minha família, tenho médicos amigos, todos os médicos que atendem no projeto atendem porque são meus amigos. E dizer que é médico, dizer que é cientista, e dizer que está baseado numa teoria não significa nada. Teoria é teoria. Você tem a tua, eu tenho a minha, e a gente continua os dois com as duas teorias para estudar e ver o que essa teoria tem a acrescentar na minha e o que a minha tem a acrescentar na do outro. Verdade só da Bíblia, tá bom? A culpa é do cérebro. Gente, um livro até pequeno, genial. Responde todas essas questões, distinguindo desequilíbrios químicos, distúrbios cerebrais e desobediência. A distinção entre uma coisa e outra, que é um pouquinho daquilo que eu falei com vocês aqui, muito rápido, e o livro tem condição de aprofundar. Olha outro livro super legal, O Delírio do Desequilíbrio Químico. Gente, dentro desse universo hoje, das questões de doenças mentais, nós temos um mercado terrível de venda de medicamentos sem necessariamente uma comprovação de eficácia. Nós temos também um complô entre as indústrias farmacêuticas e os psiquiatras. É horrível, é desesperador, é assustador o que tem.
E eu não sou contra tomar remédios, inclusive psiquiatras quando precisa, que fique claro. Eu sou contra diagnósticos inadequados, inconclusivos, rápidos, e que é feito apenas por um profissional e não por uma junção de profissionais, principalmente quando são cristãos. Eu jamais deixaria o meu filho, meus filhos, eu jamais deixaria minha esposa, eu jamais deixaria alguém que eu sou autoridade ir a um remédio psiquiatra sem conversar junto com o conselheiro bíblico e tratar também a causa. Não sou contra tomar medicamentos, ok? Mas precisa saber quando realmente é necessário, por quê e se de fato ele tem alguma eficácia. E principal, quais são as consequências desses medicamentos? Quais são as reações desse medicamento? O que ele vai te dar e o que ele vai te tomar. Bom, descrições e prescrições, junto com delírio químico. Esse livro, uma perspectiva bíblica sobre os diagnósticos e medicamentos psiquiátricos. Eu acho que esse livro deveria ter o subtítulo, uma perspectiva reflexiva sobre a ciência, sobre as verdades e sobre a Bíblia no diagnóstico dos medicamentos psiquiátricos. Porque, na verdade, ele traz vários artigos científicos, várias comprovações, assim como o delírio químico também, o delírio do desequilíbrio químico. Então, eles trazem vários artigos, inclusive, de médicos não cristãos, mas que contrapõem essa indústria maluca e insana que oferece cura, que oferece transformação, mas deixam pessoas dopadas, desequilibradas e que nunca tratam a causa. E aí, duas últimas dicas. Paixões do Coração. Esse livro é incrível. Ele vai tratar sobre os nossos ídolos. Você tem um monte de ídolo falso. Eu tenho um monte de ídolo falso. Alguns são feios e nos envergonham. Outros não são feios e não nos envergonham. Tomam o lugar de Deus na nossa vida. Como eu disse lá em Romanos, a lista do caos, nos entrega uma lista de problemas mentais, porque nós deixamos de ter Deus no centro. E outras coisas estão tomando Deus. Talvez o ministério, talvez o trabalho, talvez o namorado, a namorada, talvez isso, aquilo, outro. Esse livro é bem legal porque ele trata essas causas que geram os problemas mentais, mas ele trata a causa. Um outro, autoestima, autoimagem e amor próprio. Então, nós vivemos um mundo bem difícil em relação a isso, né? E esse livro trata, numa perspectiva bíblica, a nossa autoimagem, o nosso valor próprio, a nossa paternidade. É incrível. Vamos lá espiar as perguntas, se chegaram muitas aqui. Como administrar a ideia da depressão e falta de fé? Gente, esse assunto não deve... nós não devemos dar vazão a ele, tá? Todo problema na vida de um cristão é um problema espiritual. Todo. Porque se eu estou doente do estômago, eu preciso orar e eu preciso discernir a minha situação com Deus e as Escrituras, tratando meu estômago. Se eu tive um braço amputado porque sofri um acidente, e isso vai gerar diversos problemas, físicos, emocionais, espirituais, para mim e para quem está à minha volta. Eu vou interpretar com Deus as Escrituras e todo o recurso do aconselhar uns aos outros. Agora, esse negócio de falar que depressão é falta de fé, a verdade é que quase não, todos os deixa eu ver se eu vou falar certo essa frase aqui. Para eu não correr o risco de errar, eu diria todos, mas para eu não errar, eu não quero pecar contra Deus e contra vocês, a grande maioria dos problemas mentais está relacionado a alguma questão espiritual. Não vou afirmar que é falta de fé, jamais. Mas toda desobediência é falta de fé. Toda desobediência é falta de fé. Então, se eu não sou fiel à minha esposa, eu olho uma outra mulher bonita na rua, é falta de fé. Eu não estou confiando, eu não estou acreditando que Deus disse que o relacionamento monogâmico, não consegui falar a palavra, sumiu aí. O relacionamento com uma única mulher é o caminho certo, é o caminho melhor. Eu estou acreditando que se eu pudesse ter várias do jeito que eu quero e como eu quero, seria melhor. Pecado, falta de fé, incredulidade. Agora, ligar a depressão a isso, precisa entrar no aconselhamento, que é tratado cada questão, que tem um monte de exercício, que tem um monte de atividade, que vai direcionando a pessoa, que vai ajudando a pessoa a refletir aonde está a parte química, aonde está a parte espiritual. Ah, não tem parte química, é só a parte espiritual. Então, vamos tratar a parte espiritual aqui. Tem a parte química, também tem a espiritual, igual quando o braço é amputado. E vai tratando as duas coisas. O problema é essas frasezinhas ridículas
de impacto, né? Doença mental é pecado, depressão é pecado. Quem dera a vida fosse tão fácil, fosse possível resumir essas coisas em uma única palavra, né? Letícia, minha dúvida seria com relação aos profissionais. Como encontrar um psicólogo terapeuta cristão? Letícia do céu, como isso é difícil, minha irmã. Eu conheço cristãos que eu amo, que eu admiro, que são incríveis, mas que não estão preparados para atender com base em redimir a psicologia à base das escrituras. Porque o que acontece, gente? O psicólogo, ele é proibido, tá? A psicologia no Brasil, ela tem toda uma organização que rege o que um psicólogo pode fazer e o que um psicólogo não pode fazer. O psicólogo, ele não pode atender com base em conhecimentos pessoais, sejam eles científicos, sejam eles filosóficos, sejam eles teológicos. Ele não pode. Ele precisa atender com base naquelas possibilidades de categoria que a psicologia tem, nas áreas que a pessoa, eu sou da área tal, então vai atender com base nessa área, ou não, eu faço um misto dessas áreas. Ele só pode atender com base naquilo. O grande problema é que quando o psicólogo ele vai atender dentro dessa característica, dentro dessas questões, o psicólogo ele fica aprisionado, porque ele não pode citar algo que contrapõe isso, ele não pode dizer, mas as escrituras, mas a Bíblia, mesmo que ele esteja atendendo um cristão. Se alguém souber que ele atendeu um cristão e ele citou a Bíblia ou algum conhecimento, ele pode ter caçado. E eu conheço pessoas, tá bom? Psicólogos que foram caçados porque pessoas maléficas disseram, aquela pessoa atendeu uma pessoa e está dizendo e tratando a distorção sexual dela, dizendo que isso é uma doença, que isso é uma disfunção. E essa pessoa teve caçada e teve processos e tudo mais. Mas nós temos alguns escapes, né? Nós precisamos ser sábios. O mundo vai nos aprisionando, nos acorrentando. Aí a pessoa ela pode fazer um outro curso, ela pode fazer um curso livre de neurociência, ela pode fazer um curso livre de psicanálise, que tem grandes problemas. A psicanálise também tem várias bases completamente antibíblicas, assim como a psicologia, assim como estudar letras, né, que vai em cima, assim como uma das minhas áreas de formação, docência do ensino superior, tem um monte de coisa que é totalmente antibíblica, mas a gente vai redimir a luz das escrituras. O problema da psicologia é que ela fica aprisionada, diferente da psicanálise, diferente da neurociência, como não tem um órgão regimentador no Brasil, você pode fazer esses estudos e dizer, mesmo que você seja psicólogo, né? Eu sou psicólogo, mas eu faço um curso também de neurociência, um curso de psicanálise. Eu atendo como terapias, eu não estou atendendo como psicólogo. É um exemplo, tá, gente? Então, abro meu consultório e eu atendo terapias. Tá, mas você é o quê? Eu tenho formação nisso, mas eu atendo terapias. Eu pego o que eu entendo, o que eu creio, o que eu estudei, o que eu entendo que é melhor e que é eficaz, e com base nisso, eu te dou aí o recurso para essa crise, para esse problema que você está passando. Quando o cristão ele consegue chegar a essa maturidade, quando o cristão ele conhece aconselhamento bíblico, né? Ele lê no mínimo esses livros que eu passei aqui, no mínimo, tá? Isso daqui é o mínimo, é o básico para a pessoa ter essa condição profunda de juntar a psicologia, de juntar a psiquiatria, sem deturpar as escrituras, sem deturpar a base da fé cristã. Aí, então, ela vai conseguir pegar os recursos. A psicologia ela é excelente na parte analítica, é excelente. O aconselhamento bíblico é muito rudimentar, muito limitado nesse sentido. E a psicologia tem muito a agregar. Mas a psicologia tem muito pouco a agregar na tratativa quando é a causa. Quando nós estamos falando de questões de cristãos e de problemas aqui de saúde mental, daquilo que eu coloquei para vocês. Então, gente, a junção disso não é fácil, a junção disso não é simples. De novo, eu aconselho vocês procurarem alguém que seja autoridade em aconselhamento bíblico, não aconselhamento cristão, não aconselhamento geral, aconselhamento bíblico. E então essa pessoa ela vai conseguir direcionar aí um atendimento para você, uma boa pessoa para te acompanhar. E com esse acompanhamento, então a pessoa vai distinguir, não, você precisa. Então tem pessoas aqui que às vezes precisam organizar melhor a agenda de atividade da semana. Gente, se é um psicólogo que eu sei que conhece tudo que eu estou falando aqui, cristão, não vai lá, essa pessoa vai te ajudar, ela tem técnica, ela tem tempo, ela tem recursos para te ajudar a organizar a agenda. Eu, como conselheiro, não tenho agenda para você toda semana, mas aquele lá vai te ajudar, né? Desorganizar-se, não se programar é pecado e causa um monte de problema para você e para quem está à volta. Então, você vai, mas com base em tudo isso.
é uma resposta complicada, viu, Letícia? Deixa eu pegar mais uma água aqui, gente, minha garganta já secou. Mateus, minha esposa é psicóloga e cristã. É possível gerar um apoio desse dentro da igreja? Com certeza, Mateus, com certeza. Estou em inteira disposição para ajudar nesse sentido, tá bom? O projeto Reviva, ele junta as pessoas exatamente para isso. Não deveria ter que precisar de um projeto para isso, não deveríamos ter que estruturar isso, né? O cristão, ele redime tudo à luz das Escrituras. E redimindo à luz das Escrituras, ele usa tudo para a glória de Deus, tudo para a edificação. Então é possível sim. Se a sua esposa ainda não leu esses livros, eu super indico que compre, que leia. Depois eu posso, numa oportunidade, passar os nomes dos livros aqui, pôr uma lista. Infelizmente, eu não pensei, né? Eu podia ter feito a lista dos nomes e colocar. Qualquer coisa eu passo para alguém da equipe, eles digitam e jogam para vocês, compartilham com vocês. Mas é possível, é bênção, e é exatamente o que o Projeto Reviva fez. O Projeto Reviva junto um monte de profissional, a gente atende todo mundo com aconselhamento bíblico. Quando a gente percebe que a pessoa precisa de algo mais, a gente então encaminha para esses profissionais dentro do próprio projeto, ou para um outro profissional sério e que pense a vida como um todo, e não dicotomizada, né? Porque nós somos um ser interligado. Laís, estou com muito problema de conexão, eu acho que não consigo resolver, infelizmente, né, Laís? Mas na próxima pode abrir para falar, será uma alegria. Robson, se for possível comentar no final, a teologia, acho que eu já respondi. Robson, ficou alguma pergunta sobre isso, querido? Eu acho que eu respondi essa pergunta lá, né? Deixa eu ver o que mais. Tainara, você fez uma pergunta excelente. Gente, eu creio que para problemas de saúde mental, não estou falando de saúde neurológica, tá bom? Para a saúde mental, sim, o aconselhamento bíblico deve ser a primeira busca do cristão. Porque senão o cristão ele vai tentar remediar os sintomas sem tratar a causa. O cristão foi chamado para viver em novidade de vida. Cristo morreu na cruz para nos salvar eternamente, mas Cristo morreu na cruz para nos libertar do pecado, do engano, do engodo, da desgraça que o pecado causa nas nossas vidas, na vida das pessoas que estão à nossa volta na sociedade. Então, sim, o aconselhamento bíblico para o cristão deve ser o primeiro recurso. E, gente, na minha igreja não tem aconselhamento bíblico, meu pastor não se formou em aconselhamento bíblico. Gente, não é isso. Se a pessoa ler 3, 4 livros sobre o assunto, se a pessoa conhecer as Escrituras e ela parar e orar na ajuda do Espírito, ela vai ter muito mais ajuda do que se eu colocar todos os psicólogos que eu tenho no projeto, todos os psicopedagogas, neurocientista, neurologista e os psiquiatras que eu tenho junto para atender essa pessoa. Eu dou minha cara a tapa nesse sentido. Eu tenho um projeto, eu organizei essas pessoas, eu juntei essas pessoas por convicção do quanto isso muda a minha vida, muda a vida das pessoas que estão à volta. Sem ignorar, sem desvalorizar o trabalho dessas pessoas. Mas aquilo que é espiritual se trata com o espiritual. E aí, então, tem os recursos extras para tratar as coisas extras. Estou falando de saúde mental e não neurológica, que fique claro. Vamos ver se chegou mais aqui pergunta embaixo. Podemos dizer que a depressão é uma forma de falta de contentamento em Deus também? Sim e não. Eu acho que as frases, gente, elas são muito perigosas. Porque quando a gente pega uma ideia tão complexa, uma questão tão grande, e eu resumo numa frase dessa, olha o perigo. Por que não? Porque, e se a pessoa está passando por depressão, porque ela está com uma descompensação, minha esposa nunca teve isso, mas eu conheço uma senhora que ela tem uma descompensação de tireoide gigantesca, ao ponto dela ter alucinações e etc. Né? Aí os médicos podem explicar isso melhor, se de fato é só essa descompensação que gera isso ou não. Mas, enfim, ela diz que é essa questão, ela diz que os médicos dela dizem que é essa questão. Eu nunca atendi, então não tenho autoridade para falar no caso dela. Mas, eu não posso dizer que é uma falta de contentamento em Deus exclusivamente. Porque às vezes a pessoa está lá sofrendo com uma descompensação química gigantesca, que para mim, que não vivo isso, é muito fácil dizer, mas você tem que se alegrar no Senhor. Novamente, alegre-se no Senhor, como Filipenses 4 diz. Ok, mas quantas coisas no meu dia a dia eu tenho episódios depressivos ou períodos depressivos, também por algum problema, né? Às vezes, gente, eu vou fazer uma reunião aqui na igreja e 2 pessoas estão complicando, né? 2, 3, uma, sei lá, complicando uma coisa que deveríamos decidir e que aquilo ali abençoaria um monte de vida, e às vezes você gasta 3, 4 semanas
conversando, dialogando, exortando, redirecionando, mostrando a motivação errada. Isso desgasta e isso consome. E eu fico triste, fico depressivo, fico desgastado, fico consumido. Por quê? Porque deixei de me alegrar no Senhor. Eu estou me alegrando com o resultado daquilo bom que eu quero que aconteça e não no meu relacionamento com Deus. E não no saber que Deus soberano é quem controla todas as coisas. Então, isso sim pode ser um pecado, pode ser algo que realmente seja prejudicial. Mas não dá para eu colocar exclusivamente nisso. Eu preciso juntar todas essas coisas. O resultado, normalmente, de uma depressão não química é, sim, uma disfunção espiritual, mas é muito reducionista, é muito pequeno afirmar apenas descontentamento. É muito mais profundo. Como que eu vou ajudar essa pessoa no contentamento? É tão fácil falar, seu problema é descontentamento. Ok, troféu joinha para você, mais um para acusar. O diabo já faz muito bem esse papel. Ele é o acusador das nossas vidas, tá? O que eu faço com o meu descontentamento? Como que eu lido com o meu descontentamento? Qual o recurso para lidar com o meu descontentamento? Como vencer esse descontentamento desgraçado que não reconhece que eu tenho muito mais do que eu mereço, muito mais do que eu preciso? É aí que, então, o aconselhamento bíblico ajuda demais. Temos mais perguntas? Não temos mais perguntas. Então, estou à disposição de vocês agora. E aí, queridos? Estou à disposição de vocês, tá? Se quiserem mandar alguma coisa no chat, se os moderadores quiserem perguntar algo, falar algo para mim, para vocês. Pastor Walter, nos últimos 3, 4 meses, eu lidei com uns 3 adolescentes e jovens que tiveram crise de ansiedade. E eu, conversando com eles, eu sempre orientei eles nesses momentos, né? Eu não sou especialista da área, mas, assim, com base no meu conhecimento, eu orientei eles a momentos como esse, focarem nos textos bíblicos, trazer à memória textos bíblicos que ele conhece, recitarem textos bíblicos, cantarem, orarem nesse momento. Então, toda vez que vem aquela crise de ansiedade, tentarem recitarem o máximo de texto possível que vier à mente dele, às vezes textos específicos. Eu queria saber, essa resposta a essa situação está correta ou tinha uma outra maneira de lidar com isso? Primeiro, eu quero dizer que eu estou apaixonado por essa biblioteca no fundo da sua tela. Com certeza, esse é um caminho excelente. Queridos, nós não precisamos ser profissionais da área, nós não precisamos ser especialistas da área para ajudar, tá? O diabo, ele tem ensinado o oposto para enganar e para roubar o processo de cura que é de graça para nós, mas que custou a vida de Cristo, né? É esse processo mesmo, Edson. Só que a gente pode usar também a criatividade. E a criatividade de como ajudar na prática, porque assim, quando a pessoa está numa crise, quando a pessoa está numa crise de ansiedade, numa crise de compulsão, numa crise de um desejo pecaminoso, de se entregar à tristeza, ao fatalismo, à sexualidade, a um vício, ela fica paralisada. Essa pessoa ela fica inoperante, porque o pecado ele tem esse poder desgraçado sobre a vida da gente. Então, o caminho é esse, Edson, a base é essa. Mas como que eu posso ajudar esse jovem, esse adolescente, esse adulto, na hora que ele está paralisado? Na hora que os circuitos neurais, que os caminhos neurais, melhor dizendo, já se esquematizarem, já tem um caminho tão grosso que ele já vai para aquele caminho. Ele não precisa fazer nada. Todo o ser dele já foi moldado, o cérebro e todo o ser, a caminhar aquele mesmo caminho desgraçado. Ele não consegue sozinho. É por isso que Deus ordenou nas Escrituras uns aos outros. Orem uns pelos outros, aconselhem uns aos outros, encorajem uns aos outros, confessem uns aos outros. O aconselhamento bíblico, na verdade, não está na Bíblia. Esse termo, né? É uns aos outros. É uns aos outros prático. É como que o Edson vai ajudar o Walter na hora que o Walter está naquele dia de tô deprê, tô cansado, lidei com um monte de pepino, tô cansado da Thalita que não me ouviu, cansado do Tomás que desobedeceu, cansado da Thalita que me cobrou algo no momento que eu não queria ser cobrado. Tá vendo que eu vou colocando a culpa nas coisas? Tô cansado do ministério porque foi uma semana muito difícil, tô cansado porque eu trabalhei demais essa semana, tô deprê, e olha, tô angustiado, tô infeliz. E aí, o que eu faço com a minha infelicidade? Ó céus, ó vida, ou então me entrego a algum anestésico
algum pecado, alguma coisa que me dê alguma descarga de dopamina ou outras substâncias cerebrais que me dê prazer rápido para, agora, né, aliviou, fiquei bem, né? E aí cada um vai para aquilo que criou um caminho neural para descarregar. Aí o Edson pode entrar, não, Walter, vem cá, vamos caminhar junto. Eu vou orar por você, porque você não tem força para orar, mas eu vou orar por você na hora dessa crise. Walter, eu não tenho como caminhar com você, mas eu vou te ligar. Walter, vamos orar. Deus disse que a alegria nele é maior do que essa alegria que você está tentando tampar. Walter, eu sei que você não pensa isso agora, eu sei que você não sente isso, mas é verdade. Espírito Santo de Deus, abre a mente do Walter e coloca nele, confiar nessa alegria e não seguir essa busca, não seguir esse caminho de pecado, esse caminho de ilusão. Irmão, isso cura, isso restaura, né? É simples, gente, é simples. É curativo, é libertador. Eu vou contar o testemunho para vocês que me permitiram contar aqui, tá bom? A Ana Paula é uma das psicólogas aqui do nosso projeto, ela que é que eu falei aí, que é a responsável pelos juízes do Supremo Tribunal do Estado de São Paulo. Quando ela chegou aqui com a gente, ela não tinha conhecimento do aconselhamento bíblico. E aí nós começamos a conversar, a estudar, e deixou a coitada em crise, né? Ela ficou quase maluca nas crises de tudo o que ela viu, porque contrapunha muito aquilo que ela estudou a vida toda. Mas, gente, a partir do momento que ela começou a praticar essas coisas simples, ela falou assim: minha vida toda de estudo nunca me deu tanto de cura, de restauração e de tratamento, como simples do praticar o aconselhamento bíblico. Como simples dessas coisas estão me curando e me libertando. E hoje ela é uma mulher curada nas áreas dela, e sendo restaurada, sendo transformada dia a dia em cada uma das áreas. Então, é esse simples, mas nós precisamos ser criativos. E aí o aconselhamento bíblico, ele também tem muitas coisas, né? Eu mesmo produzo vários materiais, eu produzo várias atividades, vários recursos para fazer na hora que está com crise, na hora que está com dificuldade. Por exemplo, tem na minha mesa um cartão para casais que tem muita dificuldade de briga. Ou casais, ou pais e filhos, ou algum ambiente de trabalho, ou dentro da igreja, no ministério. Então tem um cartãozinho, por exemplo, com Efésios 4, de 25 a 32, que é um texto bíblico. Mas é um cartão que a pessoa vai ter que pegar e ela vai ter que pensar. Toda vez que ela começou a discutir, toda vez que ela começou a entrar numa DR, portanto, abandone a mentira e diga a verdade ao seu próximo. Pois todos partem do mesmo corpo. E não peque por permitir que a ira os controle. Acalme a ira antes que o sol se ponha. E o texto bíblico continua. Então, assim, a pessoa é ensinada a ter esse cartãozinho. Toda vez que ela começa a ter um problema de conversa que se destemperou, ela entende que ela precisa parar, ler o texto bíblico, orar sobre aquilo, e então só depois de Deus ter tratado, tirado a ira, tirado a impaciência, tirado a mentira, porque a gente vem cheio de verdade, nossa verdade, mas será que é a verdade do Senhor? Será que é a verdade do todo? E aí, então, depois de alinhar isso, deixar a coisa passar, aí eu volto a conversar. Às vezes esse não é suficiente, às vezes eu preciso fazer algumas perguntas, tem um outro cartão, né? O outro cartão, perguntas úteis para fazer a si mesmo antes de ir ao outro, diante de um problema, diante de uma... Será que eu tenho os fatos certos? Aí tem um texto bíblico para isso. Provérbios 18, 13. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Olha outra pergunta. Devo cobrir este conflito com amor? Aí o texto bíblico, 1 Pedro 4, 8. É pecado? Está impedindo o crescimento? Ou é só uma forma de ser? Um egoísmo meu? E aí tem várias perguntas aqui que a pessoa faz, ela ora, depois ela vai voltar a conversar. Isso resolve 90% dos conflitos. Aí tem outro aqui, alguns conselhos da palavra, né? Como agir com a comunicação, Efésios 4, de 25 a 32. São 4 pontos, 4 passos para a pessoa fazer com os textos bíblicos quando ela está numa crise. Eu tenho outros, vários, tá, gente? Muitos exercícios, tem muita coisa, né? Então tem, por exemplo, essa folha de troca de pensamento. Então, primeiro a pessoa, ela coloca tudo que ela está pensando e sentindo de um lado. Então, ela vomita, ela precisa pôr para fora, ela precisa ver o que ela está pensando. Ela precisa se deparar com o que ela está sentindo. Porque, normalmente, a gente se confunde, a gente nem sabe o que a gente está pensando e sentindo. Você vomita. A hora que você vomita, meu Deus, é isso que eu estou pensando, é isso que eu estou sentindo? É. O que a Bíblia diz sobre esses meus pensamentos? O que a Bíblia diz? Aí tem vários textos bíblicos de como você deveria estar pensando, de como você deveria estar sentindo. Aí você ora, pensa. Normalmente, a pessoa não consegue fazer isso sozinha quando está com crise. Ela precisa de um conselheiro, ela precisa de algum amigo que faça isso com ela. Mas essa folha aqui, ela ajuda o conselheiro, ela ajuda o aconselhado a caminhar por esse sentido. Tem uma outra folha de aconselhamento que eu uso muito, né? Eu disse para vocês que a psicologia ela é muito boa na parte
analítica. Então, com base em alguns estudos da psicologia, eu criei um quadro de qualidade de vida, algo que a psicologia tem já feito, mas eu criei com princípios bíblicos. Então, nesse quadro, a pessoa vai avaliar 5 áreas da vida dela. Como está a minha área física, como está a minha área emocional, como está a minha área relacional, como está a minha área espiritual, como está a minha área financeira. Então, ela vai fazer aqui marcações e depois ela vai ligar os pontos e isso vai revelar para ela quais áreas estão mais desequilibradas. Aí ela vai ler Gálatas 5, frutos do Espírito, frutos da carne. E então ela vai orar sobre aquilo. Depois que ela vai orar sobre aquilo, ela vai ler um texto bíblico para cada área dessa da vida dela. Vai orar sobre isso. Depois que ela vai orar sobre isso, ela vai escrever desafios práticos na vida de como melhorar aquelas áreas na vida dela para ela ter uma vida saudável espiritualmente. Gente, são só alguns recursos, tá? Tem muitos outros, meus e de outras pessoas, que a gente pode usar para aconselhamento bíblico. Excelente pergunta, Robson. Espero ter conseguido responder. Edson e não Robson, né? Troquei o nome, desculpa. E aí, gente, mais perguntas? Estou à disposição. Pode ser sim. Excelente. Pode sim. Para já, queridos. Só um minutinho que eu sou meio lerdo para esses processos, tá, queridos? Eu não sou nada bom com esses recursos. Mas eu vou conseguir. Conseguir o Word, eu consigo esse também, né? Eu que agradeço, Tainara. Eu agradeço a você, agradeço ao Samu, a cada um, porque a gente está aqui para testemunhar e ensinar a verdade, né? E para mim, ter esse canal e poder influenciar vidas para a verdade é uma honra, é um privilégio. Eu espero conseguir fazer muito mais. Sobre os materiais, o que eu tenho, queridos? Eu preciso de tempo para organizar os materiais de forma a entender por si só. Eu consigo, o arquivo de Word eu já consigo passar para vocês, consigo mandar as fotos dos livros para, quem sabe, vocês colocar a descrição no arquivo, mas me falta muito tempo, muito tempo. Quando eu tiver os materiais mais organizados, eu me comprometo a passar. Agora, uma coisa que eu já fiz, inclusive eu postei, era para estar pronto para vocês, eu fiz para vocês, eu fiz pensando em hoje. Eu não sei o que aconteceu, não foi no meu Instagram, não subiu, eu vou passar para quem cuida do meu Instagram subir. Eu fiz um negócio bem legal, fiz um videozinho falando meio que um resumo do que eu falei aqui, e eu fiz um descritivo embaixo também com um resumo. Se vocês colocarem os livros nesse Word que eu vou passar para vocês, depois eu coloco lá na legenda com os livros e tudo mais, posto, e aí para quem não está me seguindo,
Eu tenho postado, vou postar muito mais coisas, né? Eu estou produzindo, eu gosto de postar e compartilhar quando está redondo, porque aí o material vai ser útil mesmo, mas eu vou postar e tudo aí à disposição gratuitamente. E o meu Instagram, para quem ainda não me segue, poder me acompanhar, poder me ajudar a compartilhar com outros, Walter com W, _ Pereira JR, tá bom? Deixa eu digitar aqui embaixo rapidinho. Já foi feito aí. Esse povo excelente é outro nível, né? Obrigado, Cris. A tela está compartilhada aí com vocês estão conseguindo ver? Então, vamos lá. Eu vou passar. Opa, deu um travou aqui, alguma mensagem, vamos tentar de novo. Continuam vendo, queridos? Falam com o microfone, porque as minhas duas telas apareceram o PowerPoint. Então, alguém diz sim ou não para eu saber e continuar. Obrigado. Queridos, eu queria falar um pouquinho rapidinho sobre identidade, né? Descobrindo o nosso valor em Deus, que é uma das grandes e principais dificuldades. Então, nós precisamos descobrir isso. Então, como tratar esses problemas mentais quando está relacionado à identidade? Nós vemos uma sociedade onde nós precisamos ficar colocando máscaras o tempo todo. E essas máscaras a gente precisa ficar fazendo de conta que eu sou uma coisa, que eu sou outra, né? Mesmo quebrado e arrebentado, muitas vezes eu vou escondendo. No fundo, todos nós nos sentimos como essa imagem aí. Como se fosse um lixo, né? Esse lixo na cabeça representa como eu e você nos sentimos diante dos nossos pecados, diante das doenças mentais causadas por um afastamento, de não adorar e não reconhecer a Deus em cada canto, cada área das nossas vidas. A sociedade, o mundo, ainda que bem intencionado, se não redimido pela palavra, ele suga a nossa identidade, como você pode ver nessa imagem aí. É um aspirador seguindo a identidade de filhos de Deus, de cristãos, como eu citei lá em Lucas 15. E Deus nos convida a dar passos rumo à cruz, rumo às escrituras, que restaura, que redime, que transforma, que cura. E aí, então, eu preciso pensar, quem sou eu, à luz da palavra de Deus? Nós temos Gênesis 1, 26 e 27. Então, esse texto é maravilhoso, porque ele diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ele diz que homem e mulher os criou. O texto no original é macho e fêmea os criou. Então, maravilhoso texto que distingue claramente o papel do homem macho, o papel da mulher fêmea, né? O Salmo 8 fala como Deus nos fez de forma maravilhosa, o Salmo 139 da mesma forma. E aí, então, diante de problemas de crises de identidade, algumas coisas que eu quero afirmar para vocês que não estão nesse PowerPoint, mas eles dão sustentação para aquilo que eu vou falar agora. O que te define não é o teu pecado. O que te define não é o que você sente. O que te define não é o que os outros falam, acham ou deixam de falar, achar a respeito de você. O que dizem que você é não te define. O que você sente não te define. O que você deseja não te define. Mas sim quem Deus fez você para ser, o que Ele diz que você é. Muitas vezes nós vamos ser definidos em nossa identidade pelo status que temos, pela roupa que temos, pelo corpo que temos, pelo cabelo que temos, pelo lugar que estamos, pelo grupo que participamos, pelo sentimento sexual que nós temos, pelo sentimento emocional que nós temos, mas definir tudo isso a partir daquilo que Deus disse que eu sou, muda, cura e restaura. Então, estou dando um exemplo para vocês de como tratar questões de identidade, inclusive questões de identidade de gênero, ou questões de identidade de qualquer outra coisa. É nesse caminho. Então, aí estão os textos. Não vou conseguir passar mais esse. Eu quero mostrar um outro PowerPoint rapidinho para vocês, que eu falei um pouco mais sobre ele também. E aí a gente pode ir para mais alguma pergunta ou encerrar. Vamos lá. Aqui está. Só um minutinho, querido, já consigo compartilhar. Se alguém quiser falar alguma coisa, enquanto eu estou subindo o arquivo aqui para compartilhar, fique à vontade, queridos. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma questão lá do PowerPoint anterior? Pastor, bom dia, graça e paz. Bom dia, meu querido, graça e paz. Bom dia, meus irmãos. Na realidade, é um aconselhamento que eu acredito que o senhor lhe dá no dia a dia, e seria coisa rápida. É uma situação que eu tenho passado na igreja, junto com a minha esposa, estamos à frente dos jovens, né, e alguns irmãos, por nós seis diáconos, né, então tem algumas conversas. O que está acontecendo? Acho que uma resposta bem rápida para o senhor vai abrir minha mente, né, e acho que o dos irmãos também. A gente tem algumas situações relacionadas aos irmãos que estão só recebendo, vamos dizer assim, ela está tendo um problema dentro da igreja e pessoal lá fora, e ela não consegue se abrir. Tanto uma pessoa adulta como uns jovens, né? Então, está acontecendo muito isso, e a gente tenta conversar além da oração,
trazer texto bíblico, e aquela coisa toda, e a pessoa, você vê que ela chega a lagramijar os olhos, mas não consegue se abrir, né? Eu queria que o senhor desse um spoilerzinho rapidinho, o que a gente pode fazer para se aprofundar um pouco mais, para essa pessoa se abrir com a gente, para a gente tentar, né, aliviar um pouco essa dor. Que legal, João. Excelente pergunta, meu irmão. João, eu acredito que a resposta ela é muito simples também, né? Apesar de grandiosa em seu conteúdo. O ser igreja é amar. O ser igreja é caminhar junto. O ser cristão é caminhar, é estar junto. É o que Jesus fez com os discípulos nos ensinando, né? Essas pessoas, elas precisam de alguém que caminhe perto delas da vida cotidiana delas. Não desse problema delas. Elas precisam ser igreja. Ser igreja de verdade é ela ter alguém que vai, se ela gosta de caminhar, vai fazer caminhada com ela. Se ela gosta de jogar videogame, vai jogar videogame com ela. Se ela gosta de tomar um açaí, vai sair para tomar um açaí com ela. E nesse relacionamento natural de convivência comum, grupal ou no menor ciclo, isso vai acontecer de se abrir. Isso é natural. Então, o caminho bíblico, o caminho natural deveria ser esse. Quando não acontece de jeito nenhum, mesmo fazendo isso, mesmo investindo nisso, porque, como eu disse lá atrás, a doença mental, ela pode ser mental, mas ela pode gerar problemas não mentais, físicos, né, fisiológicos. E, às vezes, a pessoa ela chegou nesse caso que ela vai precisar de uma interferência. Eu já atendi gente catatônica, que chegou na frente da minha mesa e ficou assim. E eu falava, a pessoa não esboçava nenhuma reação. Eu perguntava, a pessoa não falava nada. Eu amo materiais escolares e eu já tive uma papelaria, então tem muitas canetas diferentes aqui, né? E eu tenho um conjunto de canetas que você escreve e ela apaga. E era uma pré-adolescente que eu estava atendendo. E aí eu falei, pré-adolescente normalmente gosta dessas coisas, né? Aí eu comecei a pegar os meus marca-texto e comecei a marcar, e o marca-texto também apaga. E aí eu apaguei na frente dela. Ela fez assim, ela não mexia, não falava nada, ela fez assim, seu marca-texto apaga? Pronto, ganhei ela. Aí comecei a falar, dei um de presente para ela, e falei se ela gostava dessas coisas, contei para ela que eu já fui dona de papelaria, saí do aconselhamento, entrei na vida, entrei nela, no que ela gosta, no que ela ama. Ela já está travada com as dores emocionais, ela já está travada com os pecados dela, ela já está, né, aprisionada nisso. Entrei no mundo dela, fiquei nesse mundo. No próximo encontro, aí ela voltou, aí eu já tinha ela. Aí ela já começou a falar. Mas, às vezes, nem essas táticas funcionam. Aí sim entra um bom profissional. Um profissional alinhado com as verdades das escrituras, porque eles têm técnica, né? Um bom psicólogo, se ele fizer, mesmo que ele não conheça o aconselhamento bíblico, se ele fizer só a parte da analítica, ele dá para o conselheiro tudo que o conselheiro precisa para tratar. Então, ele consegue ajudar nessa questão. E, às vezes, que também já atendi pessoas, que ela estava num estado de alucinação muito grande. Então, ela alucinava toda hora, ela via coisas, pensava coisas que não estavam acontecendo. Precisei do psiquiatra, dar um remédio, baixar a condição dessa pessoa. A pessoa ficou meio dopada, mas meio dopada, ela conseguia falar. Ela não estava tendo alucinação, e ela conseguia ouvir. Depois o psiquiatra foi organizando esse medicamento, aí tratamos as causas. Pergunta se a pessoa precisou do medicamento psiquiátrico. Não precisou, porque tratou a causa. O próprio psiquiatra falou, não, tá bem, tá resolvido, você já está tratando, né? Então, vai depender muito da pessoa, da situação e do caso. Respondi, João, não consegui responder, fica à vontade para... Tranquilo, obrigado, viu, pastor? Deus abençoe. Deu para abrir um pouco a mente aqui, mas eu acredito que eu estou no caminho certo, é isso aí. Que benção, querido. Glória a Deus. Que Deus te use grandemente, em nome de Jesus. Queridos, eu vou jogar aqui no PowerPoint. Esse daqui é aquilo que eu falei para vocês um pouco sobre a questão de como a gente mudar, né? Não adianta a gente falar, é pecado, é falta de fé, é incredulidade, é isso, é aquilo. Tá, mas e aí, né? Então a gente junta aqui, ó, vencendo vícios, compulsões, era para ter um reticências aqui, tá? Com a Bíblia, a neurociência e a neuroplasticidade. Então, queridos, a gente precisa sair da teologia, do teologizar, do filosofar para a prática, né? Olha, redimindo a ciência à luz das escrituras, redimindo a filosofia à luz das escrituras, como lidar com as crises, com as compulsões, com os vícios, enfim, reticências aí, né? Então, nós temos dois textos áureos aqui, Colossenses 2,
8 a 15, 3:1 e Romanos 12, 2. Depois leia o texto, se aprofunda um pouquinho aí, você vai entender um pouquinho melhor. Então, cuidado com as mentiras contadas. Colossenses, nós temos um contexto aqui, onde Colossenses está falando para que a gente precisa tomar cuidado com as vãs filosofias. Então, são reflexões públicas, consensos comuns públicos, mas de mentiras, que são contrárias à verdade da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus nos exorta a gente tomar cuidado com as mentiras, porque as mentiras bem contadas e muito bem elaboradas, elas nos iludem e não tratam a causa, não tratam a base do problema de saúde mental. Então, é sobre isso que a gente está falando. A neuroplasticidade é a capacidade do sistema nervoso de adaptar-se e reorganizar-se ao longo do tempo em resposta às experiências, lesões ou mudanças ambientais. Essa capacidade permite que o cérebro desenvolva novas conexões neurais, fortaleça ou enfraqueça conexões já existentes. Então, queridos, nós aqui precisamos entender que a neurociência só está falando algo que a Bíblia já falava há trocentos mil anos atrás, né? Então, nós já temos essa expressão de trocentos mil anos atrás, a gente não existe trocentos mil anos atrás. Mas, enfim, a Bíblia já disse isso muito antes, que são a troca, o despir e revestir, o trocar de pensamento, o trocar o olhar, o trocar a forma como eu estou vendo as coisas. Nós podemos chamar isso de redenção de sentidos e vontades. Deus pode redimir os nossos sentimentos, Deus pode redimir os nossos sentidos, inclusive. Deus pode redimir as nossas vontades. Até uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que ama o sexo com animais. Essa pessoa em Cristo, ela pode odiar sexo com animais e passar a desejar o sexo dentro do casamento, como Deus fez para ser. Uma pessoa que ama aparecer, ama a glória para si mesmo, ela pode passar a odiar a glória de si mesmo e amar a glória de Deus. Então, não é mudar apenas o não fazer. Não é, não posso porque é pecado. Não, é um processo longínquo, um trabalho ao longo prazo, que trabalhe todas essas coisas que a gente está falando, pode mudar até os nossos desejos, pode mudar até as nossas vontades, né? E aí, consequentemente, a liberdade de vícios, compulsões, crises e outras coisas mais. A Bíblia ensina como fazer o processo de neuroplasticidade, mudar hábitos, redimir sentidos e vontades. Consequentemente, viver a liberdade de compulsões, vícios, de qualquer outro tipo de transtornos não biológicos, que a gente já chama isso daí de redenção dos sentidos, das vontades, a redenção de todo o nosso ser. Aqui está um dos textos, né, que ensina isso, é uma das tarefas que eu passo no aconselhamento bíblico, extremamente importante. Não adianta nada a pessoa ficar passando no aconselhamento bíblico vários encontros, se ela não fizer ela também isso no dia a dia, se ela não sentar e fizer isso por escrito, né? Então a pessoa precisa trocar o pensamento dela. Então ela precisa fazer aquela folha lá, o pensamento ruim, né? O que eu estou pensando e como eu deveria pensar. O que eu estou pensando é verdadeiro? É nobre, é correto, é puro, é amável, de boa fama, é excelente, é digno de louvor? Não. Então como que eu troco esse pensamento? À luz dessas verdades das Escrituras. Com a ajuda do meu conselheiro, eu faço o exercício, meu conselheiro corrige, meu conselheiro alinha, ou eu sou direcionado numa conversa com meu conselheiro em cima disso. E isso vai gerando cura, isso vai gerando novos caminhos neurais, novos sentidos, consequentemente trazendo a liberdade e a cura. O texto de Efésios 4, 22 e 24, que eu já tinha citado também, né? O despir-se e o ser renovado na forma de pensar, o revestir-se do novo homem. É um processo, gente. Mas é um processo que eu preciso de alguém que toda vez que eu estou pensando errado, toda vez que eu estou sentindo errado, toda vez que eu estou desejando errado, eu preciso de alguém que eu possa ligar e dizer, cara, ora comigo, minha irmã, ora comigo, fala a palavra que eu sei, mas não estou conseguindo pensar, eu preciso disso, né? Aconselhamento bíblico, troca de mensagem, a junção de tudo isso é um pacote, né? Jesus é a verdade que liberta, contrapondo com as mentiras que Colossenses está chamando a atenção. Gente, o nosso sistema do mundo não é só de saúde, não é só da OMS, né? Mas é o sistema geral, ele está deturpado pela mentira, deturpado pela desgraça, deturpado pela mentira que gera o caos, mas a verdade liberta. João 4,6, a verdade de Cristo em contraste com as mentiras do mundo, de nossas emoções e nossos sentimentos enganosos, vai gerar a transformação de vida. Romanos 12, 2, eu já citei também ao longo da nossa aula aqui, essa transformação da mente, que nos vai permitir experimentar o quê? O bom, o agradável, o perfeito de Deus na nossa mente, nos nossos sentimentos, nos nossos desejos, nas nossas crises, nas nossas ansiedades. Provérbios 5, 23, certamente morrerá por falta de disciplina, andar acambaleando por causa da insensatez, né? A falta de conhecimento,
nos leva à morte, nos leva à desgraça, nos leva a andar cambaleando, quando Deus tem um caminho de esperança para nós. Tito 2, 11, 12, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, de maneira sensata, justa e piedosa. Então, é um processo, é um aprendizado, tá bom? Tiago 4,7, portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Então, é um processo. Eu me submeto a Deus, mente, volições, meus sentidos, né? Eu não olho que eu não devo olhar, não penso que eu não devo pensar, não toco que eu não devo tocar, e etc, etc. Então, esse processo de primeiro me submeter a Deus me capacita a resistir o diabo, e então ter esse processo transformado. Mate o pecado, ele matará você. Então, cada um dos nossos sentidos. Hoje estuda-se muito mais do que 5 sentidos, né? Mas aí estão representados, pelo menos, aqueles principais de entrada. Declare guerra contra o pecado. Então, já tinha falado com vocês um pouquinho, num dos encontros da Jubesp sobre isso, mas eu quis passar um pouquinho mais para vocês, porque eu acho que vale a pena lembrar essas verdades extremamente importantes, que fazem mais sentido depois de tudo que a gente estudou e pensou, claro que apenas introdutoriamente aqui.